Olá, estudantes, profissionais e interessados na área da saúde materno-infantil que nos acompanham nas atividades e nas palestras aqui do Congresso. Eu me chamo Maiara Martins, sou estudante de psicologia e atualmente estou atuando na área da psicologia hospitalar e também na área da psicologia clínica, no qual eu sigo a abordagem da análise do comportamento. Irei estar dando condução à palestra com a temática do suporte emocional para mães, estratégias psicológicas para lidar com a hospitalização do recém-nascido. Bem, sobre essa temática, o que se observa é que no contexto do hospital, essa é uma demanda bem comum, esse suporte emocional para as mães no setor da psicologia, mas que de uma certa forma é por muitas vezes invisibilizado. Essas mães não recebem a devida atenção. No entanto, cabe à psicologia se utilizar de estratégias psicológicas para ajudar essas mães da forma menos conflituosa possível para que possam lidar com essa hospitalização do recém-nascido. No mais, através dessa palestra, eu estarei abordando as dificuldades que essas mães enfrentam quando o bebê, ainda recém-nascido, ele precisa de cuidados intensivos e da hospitalização. Essa hospitalização, para deixar bem compreendido, ela se trata da internação no contexto do hospital, no qual o bebê vai receber cuidados intensivos para que possa restabelecer a sua saúde. Isso pode ocorrer devido a complicações durante o parto, de maneira que nesses casos, por muitas vezes, o que se observa são as mães se culpando por isso, mas essas complicações também podem ocorrer por conta de problemas de saúde em casos de má formação fetal, síndromes genéticas, complicações, por exemplo, como problemas cardíacos, respiratórios, e também outro caso bem comum são casos de prematuridade, sendo necessário que o bebê ele fique no hospital, tendo esses cuidados intensivos, de maneira que geralmente é por tempo indeterminado, o que causa uma certa angústia nas mães, porque tem essa insegurança, esse não saber de que quando que será que esse bebê vai de fato conseguir se recuperar e restabelecer a sua saúde. Bem, nesse contexto da hospitalização, as mães, por muitas vezes, elas experimentam um misto de sentimentos no que tange a ansiedade, a culpa, o medo, a tristeza, ao verem os seus bebês desde o início da vida lutando pela sua saúde. Também é importante considerar que para as mães é duplamente desafiador. Enquanto elas estão ali passando por toda a recuperação do parto, para além dessa preocupação com a saúde do bebê, é muito delicado, porque elas idealizaram muito esse processo de gestação, de após o parto poder acalentar, tocar, amamentar, cuidar do filho. E quando elas não podem
tocar o filho, amamentar esse filho, isso é possível observar que nas mães causa um sentimento de impotência muito grande. E é nesse contexto em que o atendimento psicológico deve estar atento às necessidades emocionais que as mães estão vivenciando, devendo o psicólogo acolher, escutar, apoiar de fato essas mães que estão em um momento da vida muito doloroso, de forma que com a psicologia possa oferecer espaço para que elas falem sobre as suas angústias, sobre as suas ansiedades durante esse período da internação do bebê. E o psicólogo, ao oferecer esse suporte emocional para as mães, inicialmente pode atuar identificando as necessidades das mães dos bebês internados, o que pode ser feito através da avaliação inicial, se utilizando de estratégias psicológicas que possam estar dando uma gestão da ansiedade. E também, quem sabe, né, esse é o intuito, viabilizando a expressão de sentimentos e de preocupações. Outro caso em que o psicólogo pode atuar no setor do hospital com essas mães e que é bem frequente são as situações em que é necessário promover a estabilidade emocional em situações de crise. Outro aspecto é também promover a aceitação do diagnóstico de saúde do recém-nascido, tendo em vista que, por muitas vezes, embora o bebê ele passe por essa hospitalização, há casos em que esse bebê ele vai ter sequelas, vai ter doenças crônicas e que a mãe é necessário que aceite esse diagnóstico de uma forma menos conflituosa, que junto ao psicólogo passe a elaborar o que se espera, quais suas dificuldades e anseios, seus temores e toda essa espera pela alta hospitalar. E sobre essa promoção da aceitação do diagnóstico, é necessário saber que vai contar muito com a colaboração da equipe multiprofissional para que essa comunicação dessa má notícia seja feita da melhor forma possível e humanizada, o que é muito interessante também, para que de uma forma adequada e acessível essa mãe ela possa compreender o que está acontecendo com o filho. No que se refere às estratégias para atuar com essas mães, as técnicas, por exemplo, o que eu percebo que tem dado muito certo são atendimento às mães em grupo. Essa é uma proposta em que as mães elas possam se ajudar mutuamente, compartilhar experiências, compartilhar também suas estratégias de enfrentamento, conversarem sobre seus temores relacionados à frágil condição do bebê, as suas dificuldades de amamentação também, algo que é bem comum, seus anseios com relação à espera pela alta hospitalar, de maneira que esse grupo de atendimento às mães faz com que as mães, elas juntas, se ajudem mutualmente, aceitem, quem sabe, né, essa condição de saúde do filho,
de uma forma que seja menos conflituosa possível. Haja vista que esse grupo ele também pode se tornar uma espécie de estímulo à socialização entre essas mães, fazendo principalmente que haja a identificação entre elas por estarem ali passando por situações semelhantes. E o que é melhor de poder externalizar o que está sentindo do que conversar com alguém que também está passando por isso. A meu ver, é um facilitador. Passar por situação semelhante e conversar com alguém que está passando por isso também, para que juntas possam se ajudar, compartilhando essas experiências e as estratégias de enfrentamento. No que tange à amamentação, por exemplo, é algo que pode ser discutido entre as mães, é algo que é preciso compreender que tem um significado muito importante para a mãe, além de que para a saúde do bebê também é muito essencial, mas que infelizmente na hospitalização a prática da amamentação ela é prejudicada por conta que há uma separação entre a mãe e o bebê, geralmente por conta da gravidade, do quadro de saúde do recém-nascido, e vai impossibilitar essa amamentação. E o que se observa é que quando a amamentação ela se torna possível, no hospital falta privacidade. Esse é um grande problema. E a mãe, ela, seja pela essa gravidade do quadro da saúde do recém-nascido, ou por ter medo, dada a sua frágil condição, acaba que ela tem uma insegurança com o manejo, com essa prática de dar o peito ao bebê, com receio de acabar machucando, de acabar fazendo mal para o próprio filho. No mais, o que precisa saber é que, diante de várias incertezas e dificuldades, a mãe ela precisa ser ouvida para melhor ser ajudada, digamos assim, porque cabe aos profissionais considerar todas as suas percepções, sentimentos e crenças, até porque nesse contexto o que se observa é que elas passam por muitas dificuldades. E nesse contexto, o que se entende é que a formação de grupo de apoio entre as mães acaba se tornando a melhor maneira de estar estimulando a socialidade entre elas, de maneira que aos profissionais, como a equipe de enfermeiros e médicos, para essas figuras ali, é fundamental que eles forneçam informações para a família quando estiverem procurando esclarecimentos, tendo em vista que essa falta de informações também pode ser um grande problema, pode causar muita insegurança. Outras técnicas psicológicas que podem dar suporte à mãe por exemplo, o Mindfulness, que para quem não conhece é uma técnica que envolve focar a atenção no momento presente, podendo ajudar as mães a reduzir a ansiedade e o estresse. Por exemplo, uma atuação com o Mindfulness se trata de orientar as mães a praticarem o exercício da respiração consciente enquanto estiverem no hospital, concentrando-se nas sensações físicas. Até porque o ponto-chave do Mindfulness é focar a atenção no momento presente, como eu falei,
e assim, através desses exercícios da respiração, ajudar a reduzir a ansiedade. Outra técnica que é bastante utilizada nas atendimentos psicológicos são as visualizações guiadas. Outra técnica que pode ser aplicada de maneira individual ou grupal com essas mães é aplicada para dar esse suporte emocional para as mães e envolve orientar essas mães a imaginar cenários tranquilos e reconfortantes para reduzir o estresse e promover um estado de relaxamento. Ou seja, através da visualização guiada, vai fazer com que essas mães passem a imaginar cenários tranquilos e reconfortantes, como, por exemplo, pensar a longo prazo nesse bebê estando em casa, bem tranquilo, para que isso gere nelas essa esperança, esse estado de relaxamento que reduza a ansiedade, o estresse e que de fato acalme. No mais, essa visualização guiada, ela é muito utilizada nos casos de situações de crise. Elas tendem a fornecer essa calma para essa mãe, para que promova a estabilidade emocional. Essas são algumas técnicas psicológicas que podem ser aplicadas para suporte emocional para as mães durante essa hospitalização dos recém-nascidos, mas também pode ser utilizada em outros contextos, com outros públicos, e é muito importante se atentar para a adaptação das abordagens, de maneira que cada mãe tem uma necessidade individual e é necessário ao profissional de psicologia estar avaliando se essa técnica faz sentido de ser aplicada com essa mãe, se está ali fazendo sentido para essa necessidade no momento. Ou seja, é fundamental considerar todo o contexto para que assim o profissional da psicologia ele consiga oferecer um ambiente de cuidado e compreensão durante esse período que é tão desafiador para a família desse bebê recém-nascido. No mais, eu finalizo a nossa palestra. Eu me sinto muito feliz em poder contribuir com o Congresso de Saúde Materno-Infantil, falar um pouquinho sobre as minhas experiências nesse setor da psicologia no hospital. E eu me coloco à disposição para quem quiser, quem sabe, né, ter um diálogo, tirar dúvidas e compartilhar experiências.